Olá e seja bem-vindo então ao vídeo sobre o sexto episódio da primeira temporada de Doctor Who, o Dalek. E é um episódio que estava todo mundo esperando, eu acho, porque é um dos melhores, se não o melhor da Era do Nono Doutor, e aqui ele já começa com tudo, porque tem muitas coisas sobre a Guerra do Tempo, tem muitas referências sobre o que aconteceu antes, né, com esse Nono Doutor e toda a vida dele com os Senhores do Tempo e tudo. E esse episódio Dalek, ele é uma inspiração, né, uma adaptação de um audiodrama que foi escrito pelo mesmo escritor para Big Finish, o audiodrama Jubilee. Então ele é uma adaptação para TV e é ótimo, né, porque essa ideia de trazer um Dalek para introduzir de novo esse personagem tão clássico da série clássica, né, na volta da série, trazer apenas um Dalek que escapou da Guerra do Tempo para fazer essa troca com o Nono Doutor é incrível. Tudo isso mostra como a série gostava de caminhar aos poucos para reintroduzir esses personagens e como esse episódio também foi um episódio que trouxe muitas referências para o futuro da série. Então, por exemplo, a gente tem o Into the Dalek, que foi mais ou menos a mesma ideia, fazendo essa relação do Doutor com um Dalek, o Doutor sendo um bom Dalek, né, ou sendo um bom homem, e essa relação que eles criaram. Tem também o episódio da Era do Chris Chibnall, o Resolution, mais uma vez apenas um Dalek, fazendo todo o perigo no episódio, que esses episódios claramente são inspirados nesse principal, esse episódio Dalek, para ver como esse formato funciona muito bem, com uma ameaça só destruindo todo mundo. Também é um episódio que traz muitas referências para o The Day of the Doctor, por exemplo, porque ele cria todo esse enredo sobre a Guerra do Tempo que a gente foi descobrir mais profundamente agora, né, sobre os Senhores do Tempo sendo destruídos, sobre os Daleks sendo destruídos e todo o sofrimento que o Nono Doutor traz aqui. Eu já vou falar um pouco mais sobre esse sofrimento e o Christopher Eccleston, que são coisas bem interessantes de se comentar. E então, recentemente a gente assistiu aí com o Steven Moffat no Twitter e todo mundo, por causa da quarentena, a gente assistiu em conjunto o episódio The Day of the Doctor. Todo mundo, né, no mundo todo, os fãs de Doctor Who se reuniram para assistir o The Day of the Doctor. Depois também se reuniram para assistir o Rosie com o Russell T Davies, então foi muito legal isso. E no mesmo dia que eu assisti esse episódio Dalek, eu assisti o The Day of the Doctor antes. Então dá pra ver como as coisas acontecem, né? O Nono Doutor ali sofrendo, machucado da Guerra do Tempo, e no The Day of the Doctor, o Doutor da Guerra regenera no Nono Doutor e a gente vê toda essa relação e como as coisas se conectam e se conectam muito bem. Num lado, um episódio cheio de esperanças, que é o The Day of the Doctor, e no outro um episódio que mostra todo o sofrimento do Doutor. E esse sofrimento do Doutor a gente pode perceber muito bem na atuação do Christopher Eccleston, e ele fala disso no livro que ele escreveu, que ele tinha uma relação muito complicada às vezes com o pai dele. Era assim, o pai dele trabalhava e ele vinha para casa com muita raiva e às vezes descontava a raiva, né? E o Christopher Eccleston, quando era pequeno, foi desenvolvendo, né? Foi pegando essa raiva e meio que jogando ela depois, quando ele foi atuar, para as atuações dele. Então ele mesmo fala que tudo isso que ele tinha construído dentro dele, essa raiva que ele sentia, era transmitida para os personagens. Então a gente vê muito bem como isso se dá aqui nesse episódio Dalek, com o Doutor demonstrando algo muito poderoso através dessa atuação do Christopher Eccleston. Então, às vezes, quando a gente vê alguma coisa, não é apenas ele tá ali atuando, mas ele tá trazendo as vivências dele pro personagem, e isso que dá tanta realidade para esse personagem, dá tanta profundidade para esse personagem do Nono Doutor, porque não é apenas o Nono Doutor, é o ator que está ali atuando esse personagem, que traz também toda a bagagem dele. Então tudo isso faz funcionar, traz muito mais realidade para o personagem, e isso é incrível. E é interessante de ver nesse episódio, porque a gente falava muitas vezes, a era do Steven Moffat veio depois, ela ignorou tudo que veio na era do Russell T Davies, e ele acabou esquecendo de tudo, deu um reinício na série, acabou esquecendo das coisas, mas eu percebo cada vez mais como as coisas da era do Russell T Davies ficaram no DNA de Doctor Who. Então, por exemplo, como eu falei, tem o Into the Dalek, tem o The Day of the Doctor ali,
tem aquele episódio Resolution, mas também o The Magician's Apprentice e o The Witch's Familiar, que são os 2 primeiros episódios da 9ª temporada, eles trazem essa coisa filosófica entre o Doutor e o Davros, né? E a gente tem aqui no episódio Dalek também essa relação até filosófica do Dalek se tornando bom, porque ele está unido ali com o DNA da Rose e tudo mais, e ele quer ver o sol, quer sentir o sol e não quer mais viver porque a vida dele como um Dalek misturado com a bondade da Rose não funciona, então ele perdeu o propósito dele. E a gente vê no The Magician's Apprentice também, nesses episódios, a relação do Davros com o Doutor, essa coisa de vilão e ser um homem bom, e o Doutor falando com o Davros criança e ensinando para o Davros sobre ter piedade. Então a gente vê ao longo da série como essa ideia da piedade nos Daleks, os Daleks pedindo piedade para não morrerem, né? Ou no caso desse Dalek, para ser morto, porque ele não quer mais viver sendo essa criatura que ele não sabe mais quem ele não quer viver sozinho no universo. Então tudo isso se conecta. E são coisas interessantes de ver nesses episódios, que eles criam toda essa relação e tudo se conecta aos poucos. Então Into the Dalek é a mesma coisa, a gente vê um Dalek sendo bom, sendo transformado em Dalek do bem. Então tudo isso é muito bom de assistir, e esse episódio, claro, é um dos melhores episódios da série e talvez o melhor da era do 9º Doutor. Mas é isso, era isso que eu queria comentar sobre o Dalek. No próximo vídeo eu vou falar sobre 2 episódios, que são o The Long Game e o Father's Day. Eu vou falar sobre esses 2 porque eu acho que eu posso conectar alguns temas e relacionar algumas coisas, e também para nossa maratona não ficar tão longa, porque tem vários episódios nessa temporada e eu acho que alguns eu posso juntar assim. Então é isso, fale nos comentários o que você acha desse episódio Dalek, o que você está achando de rever essa primeira temporada de Doctor Who. É isso, muito obrigado por assistir e até o próximo. Tchau!